Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Na saudação, eu vou estar lendo uma passagem bíblica que está lá em Colossenses 3, versículos 11 e 12. Colossenses capítulo 3, versículos de 11 a 12. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém. Mesmo assentados, nós vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai querido, graças te damos, ó Pai, por esses instantes que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Graças te damos, ó Pai, por cada vida que está aqui presente, que vieram com um propósito, ó Pai. Esse propósito de louvar e bendizer o Teu santo nome. Nesse momento também, ó Pai, nós queremos te adorar, ó Pai, do fundo do nosso coração. Nós somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor, com Teu amor tão grande, um amor que é imensurável, um amor que a gente não consegue falar a respeito desse grande amor, mas nós sentimos, Senhor. Nós sentimos porque um dia o Senhor enviou Teu único Filho para nos salvar. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, adorando o Teu santo e eterno nome, ó Pai, porque o Senhor um dia pensou em nós, com esse grande amor. Se, ó Pai, com o culto desta noite, ó Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja abençoando a todos. Vamos fazer uma leitura de Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, e depois dar uma continuidade para a chamada confissão no 13 e 14. Acompanhe a leitura. Acharam? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, e uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E agora, para a chamada confissão, versículo 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos ter esse momento de oração silenciosa, depois eu quebro o silêncio com oração pública. Pai querido e amado, nós nos colocamos, Senhor, como comunidade de fé em uma só oração, Senhor, de pedido de perdão de pecados como comunidade. Cada um já fez o seu pedido individual de pedido de perdão de pecado. E nós, como igreja, também temos nossas falhas, nossos erros, e muitos desses erros, muitas vezes, é, Senhor, por omissão. Que o Espírito Santo, Senhor, mova a igreja, alerte a igreja, sussurre no ouvido da igreja aquilo que ela deve fazer, para que assim essa igreja seja lugar de oração para todos os povos e uma alegria, como o nosso texto no slide estava colocando agora, Senhor, que o Senhor prometeu trazer alegria para a casa de oração. E assim a alegria, Senhor, tome conta deste povo, através do perdão, através da ação poderosa do Espírito Santo, através de vidas libertas, de corações curados, ó Deus, e de conversões acontecendo, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te agradecemos pelo perdão, Senhor, alcançado por conta do sangue de Jesus e da tua misericórdia. Nós te louvamos e te bendizemos no nome, meu Pai. Amém. Amém. Assim nós podemos, como comunidade de fé perdoadas, louvar ao Senhor nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, nós estamos aqui reunidos. Nós temos esse privilégio de poder estar aqui e poder agradecer por tudo o que o Senhor tem feito por nós. E é uma honra poder louvar o seu santo nome. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus. Essa canção, ela diz para que Deus possa nos sondar, que possa nos transformar. Então é a continuação da oração de perdão. Quebra
Quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Nesse momento você pode consagrar os seus dízimos e ofertas aqui na frente. Então louvemos ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei por toda a tua
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, para nossa meditação nesse momento. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do 13 ao 20. Tiago, capítulo 5. A partir do 13 diz a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cantem louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, suplicou sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Vamos orar? Senhor, nessa hora pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre a minha que trarei a palavra e também sobre cada irmão e irmã que aqui está e aqueles que de casa participam desse culto, Senhor. Que o nosso coração seja a terra fértil, que a Tua semente, que a palavra caia no nosso coração e ali cresça, multiplique e dê frutos a 100 por 1. Assim nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você já deve ter visto em algum para-choque de caminhão ou em algum carro, hora que melhora? Com certeza você já viu em algum lugar, né? Eu lembro que quando eu morava no outro condomínio tinha uma pessoa, eu não lembro agora quem, que colocou na porta. Então, toda vez que você subia a escada, estava escrito lá, hora que melhora, né? Então, às vezes a gente acha que isso é um pouco de dito popular, mas esse dito popular, ele tem respaldo bíblico para nós. A oração, ela tem poder. Ela tem poder de curar, de restaurar e de melhorar, sim. Isso é maravilhoso. A oração, ela tem o poder de melhorar a pessoa que ora. Se você lembrar, lá em 1 Samuel, no primeiro capítulo, a gente tem uma história assim que realmente melhora a pessoa que ora. Ana está na frente do templo, aflita, orando, pedindo a Deus o milagre de um filho. E ela ora, a ponto do sacerdote olhar para ela e falar, né, achar que ela estava bêbada. Mas ela estava lá falando com Deus e conversando com Deus. E aí depois que ela termina a sua oração e o sacerdote abençoa ela, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1,18, ela disse, né, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Ela falando com Eli, né? Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Ana melhorou e orou. Ou melhor, orou e melhorou. Não inverte as coisas, não. O fato é que Ana estava aflita, ela estava angustiada e ela derrama o seu coração diante de Deus. Charles Shidon, ele diz que a oração acalma o coração. Não posso preocupar-me e orar ao mesmo tempo. É interessante isso. E mais, esses atos, eles se excluem mutuamente. A oração acalma. Ela substitui a ansiedade pela serenidade e os joelhos não batem um no outro quando eles estão ajoelhados.
Que é a ideia do medo, né? Quando a gente está com medo, a ideia de bater um joelho no outro. Quando a gente está orando no chão, com o joelho no chão, não dá. Então, a oração, ela tem o poder também de melhorar outras pessoas e circunstâncias. Não só aquele que ora, mas também de forma externa. Porque quando nós oramos um pelos outros, né? Olhando para as dificuldades que nós enfrentamos, Deus produz transformação. A palavra diz em Mateus 7,8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Isso vale quando oramos pelos outros, quando pedimos pelas circunstâncias, não só nossas, mas também de outros. Então, quando nós oramos, Deus, como a gente ouve muito falar, Deus muda a nossa sorte. Se você acredita em sorte, né? Enfim, mas o fato é que muda. Por quê? Porque Deus é especialista em mudar coração. Deus é especialista em transformar vidas. E Ele ama o mundo. Ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando oramos por outros, principalmente aqueles, né? Quando a gente pensa em orar em conversão, isso agrada a Deus. Deus se alegra, porque Ele, na sua voluntariedade, no seu amor, fez muito mais. Ele deu o seu Filho. Então, quando a gente ora, a gente está dando um pouco de nós também. Estamos lá investindo o nosso tempo, conhecendo mais de Deus, quem Ele é e o que Ele pode fazer. E Tiago aqui, quando ele fala então aos cristãos do primeiro século, ele ordena que os cristãos façam oração. Ele começa levantando alguns questionamentos. Alguém está doente? Alguém está sofrendo? Alguém está alegre? Alguém está doente? E todas as respostas para essas perguntas são o quê? Oração. Ore, ore, ore. E é interessante porque aqui o objetivo dele era encorajar uma comunidade que passava dificuldades. Vamos entender uma coisa que é muito clara. Ele escreve para quem está passando essas dificuldades. Não teria outro motivo senão escrever se todo mundo estivesse bem, se ninguém estivesse doente. Uma comunidade como a nossa, como nós, de gente como a gente, né? A comunidade do primeiro século não é muito diferente de nós. Nós conhecemos a Cristo, somos salvos em Cristo Jesus, e às vezes a gente acha que por nós estarmos aí tantos 2022 anos depois, né, que as coisas são diferentes, que as coisas se resolvem, porque afinal hoje nós temos a ciência, nós temos tecnologia, e muitas vezes a gente confia nessas coisas e esquece do básico. Como cristãos, buscar o nosso Cristo. E aqui não estou dizendo para você não buscar o médico, ir na consulta quando você estiver doente, não fazer uso de tecnologia, não é isso. Mas é buscar aquele que pode todas as coisas. Afinal, tudo está debaixo da sua poderosa mão. Ele é soberano. Então, por que não buscar? E aí, a partir então desse texto de Tiago, e lembrando então que a oração realmente melhora e que a gente tem embasamento bíblico para isso, né? Eu dei só um exemplo, mas a gente pode buscar outros exemplos se a gente tivesse mais tempo. A gente pode tirar algumas lições preciosas sobre oração. Primeiro, os motivos da oração. Tiago, ele era um homem de oração. E o objetivo dessa carta, então, era motivar a comunidade ao amadurecimento espiritual. Era direcionar essa comunidade no que ela devia fazer. Então, a oração aqui é nos apresentada como meio dado por Deus para o nosso amadurecimento espiritual. A oração faz parte do ser cristão. Às vezes a gente tenta fugir, tenta protelar, mas não tem como.
Por isso, Tiago, ele fala da oração para pedir sabedoria a Deus nos momentos de provação, para vencer a luta contra a carne, o mundo, o inimigo. Depois você pode ler toda a carta, que é curtinha, e vai mostrar muita coisa nesse sentido. E aí ele vai falar o quê? Para orar para que os doentes sejam curados, para que pecados sejam perdoados. E às vezes a gente se limita à oração de perdão de pecados ao momento do culto. Eu estou aqui, eu peço perdão pelo pecado uma vez por semana, né? A gente pega tudo e faz aquela sacola, assim, a cesta, e fala, Senhor, perdão, porque eu pequei contra ti, por pensamentos, por palavras, por atos e omissões. É a oração que a gente faz, quem está aqui, geralmente o nome de todo mundo, né? Mas você lembra das vezes que você se omitiu? Você deu nome para isso? Quais foram os pensamentos pecaminosos que não agradaram ao Senhor? Então, a oração de perdão, e não só por nós, porque muitas vezes nós vemos pessoas queridas sofrerem por causa de pecado, delas ou de outras pessoas. E às vezes a gente não pensa que a gente pode realmente, Senhor, perdoa, dá a essas pessoas o quebrantamento e arrependimento para que elas entendam que elas pecaram. Porque não sou eu e você que vamos convencer a pessoa do pecado, mas a gente vê o sofrimento por causa do pecado. A gente vê famílias destruídas por causa do pecado. Mas a gente pode orar pedindo para Deus dar esse convencimento e esse arrependimento para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja cura. Então, não é só para nós, é para os outros também. A oração, ela tem um âmbito individual e comunitário, né? A gente às vezes acaba limitando ao âmbito comunitário, ao culto, aos pedidos de oração do grupo da igreja, ao dia que a gente reserva para a igreja estar reunida, ou então só o individual. Eu oro só por mim, eu oro sozinho. Então ela tem esse aspecto amplo das duas formas. Porque eu sou igreja sozinho, mas também quando eu estou com outro, eu sou igreja. E juntos nós somos o corpo de Cristo. Então, uma coisa não exclui o outro. Então, eu individualmente devo orar e a comunidade junta também deve orar. Então, nós devemos orar pelos aflitos ou por aqueles que estão em dificuldade, sejam elas quais forem. Pelos enfermos físicos, enfermos de alma e enfermos por causa do pecado. Existem várias formas de enfermidade. E a gente precisa orar também pelo nosso país. Hoje eu estava abrindo o meu Instagram, estava lá o bolsonarista que entrou na festa do lulista e ambos morreram baleados. Esse é o país que a gente está tendo. A gente precisa orar por isso. Porque as pessoas estão limitadas e a gente está vivendo um mundo de ódio, de raiva. E aqui não estou falando que um ou outro é culpado, não é para fazer política, mas a gente precisa orar por paz. Por paz. E a gente às vezes tem negligenciado a oração pelo nosso país, pelas autoridades instituídas. Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas foi eleito. O que a gente faz? A gente ora, porque a palavra diz que essas pessoas vão prestar contas diante de Deus. Então, na democracia, é a maioria elegeu um, eu posso não gostar, mas nesse momento é este que está governando, seja a prefeitura de Araraquara, seja o estado de São Paulo, seja o Brasil. E a gente precisa orar. O mínimo que a gente pode fazer, e mais, a gente precisa orar por aqueles que se desviaram da fé. E a gente esquece. Alguns, inclusive, às vezes a gente dá até graças a Deus, que trabalha menos. Só que a palavra diz para a gente orar por esses também que dão trabalho. Pelos bodinhos. Porque Deus é capaz de transformar a vida. Quem disse que de repente dali não pode sair uma boa ovelha? A gente não sabe. A gente não conhece o coração das pessoas. A nossa função é orar. É pedir. Segundo, e aí é uma coisa importante, a maneira de orar. É maravilhoso que, como filhos e filhas de Deus, a gente pode se achegar ao trono de graça de Deus. A gente não precisa mais do sacerdote.
Eu e a Andressa aqui, a gente é pastor, a gente orienta os irmãos, a gente estuda para ensinar a palavra, mas a gente não é sacerdote no sentido de, olha, só eu que vou orar por você. Eu vou fazer o sacrifício, que nem no Antigo Testamento. Não. A palavra diz que o véu se rasgou de cima e embaixo quando Jesus estava na cruz. E a partir da sua ressurreição, eu e você temos acesso a Deus de igual modo. De igual modo. Então, não tem essa de... não, só o pastor que ora, porque parece que a oração do pastor da pastora tem mais poder. Ai, coitado de vocês. Mas enfim, né? O fato é que qualquer um de nós, a gente tem a liberdade de se achegar na presença de Deus, no trono da graça, orar, clamar, ter intimidade com Deus. Por quê? Porque nós somos chamados para ser amigos de Deus. Não é só o pastor, é cada um de nós. Isso é maravilhoso. E a gente precisa tomar cuidado para também não confundir essa liberdade com presunção e falta de respeito. É estar na presença de Deus com temor e tremor, sim, mas sabendo que Ele me ama. Ele diz isso para mim todo dia. Ele me lembra que Ele deu o seu filho. Então, quando a gente ora, a gente deve orar com fé, na certeza que Ele está nos ouvindo. E digo mais, de uma forma bem específica e objetiva. Ninguém gosta, quem é pai e mãe vai saber o que eu estou falando, de filho que chega e fica rodeando, toca no assunto aqui, toca no assunto ali. Você já sabe o que o filho quer, mas ele não toca no assunto direto. Não vai dando uma coisa que você fala assim, vai dar vontade de inundar só pela enrolação. Brincadeiras à parte, Deus sonda e conhece o nosso coração. A gente não precisa ficar enrolando na presença de Deus. Nossa, mãe, como você está bonita hoje. A gente faz um momento de oração, de louvor, de adoração, sim. Mas a gente não fica enrolando. A gente tem que ser específico, chegar na presença de Deus. Senhor, eu não sei mais o que eu faço diante de tal situação. Tal pensamento pecaminoso não larga. Eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho raiva daquele irmão, daquela irmã. Você só abrir a boca que, olha, Senhor, eu não sei mais o que fazer. É isso que Deus quer. A gente precisa abrir o coração e falar a verdade. Ser específico. Senhor, eu estou passando pelo câncer, eu peço cura. Porque às vezes a gente pede a cura e na sequência, às vezes a gente fica assim meio inseguro, né? Porque a gente aprendeu o tempo todo que deve ser feita a vontade de Deus. E deve ser feita a vontade de Deus. Aqui não estou falando o contrário, não. Mas a gente fica assim, Senhor, eu te peço cura. Mas se o Senhor não quiser curar, tudo bem. O que você quer? Você quer a cura? Pede a cura. Se Deus não der a cura, louvado seja o seu nome. Se Ele der, louvado seja o seu nome. Mas peça como um filho, chega assim, sem rodeio diante do Pai, peça, Senhor, eu quero ser curado. Uma das primeiras perguntas que Jesus faz para aquela multidão que chega diante dele, no Evangelho de João, sabe o que é? O que você quer? E muitas vezes a gente fica assim meio inseguro, mas Deus fala para a gente o que você quer. Porque na oração, e aí é maravilhoso, quando a gente é específico e a gente ora, e aquilo que a gente pede não é vontade de Deus, Ele vai mostrar para a gente que não é vontade dEle. E Ele vai transformando o nosso coração e mostrando que aquilo não é bom para nós. E quando você recebe o não daquilo que você pediu, você está em paz. Porque você já sabe que Ele te disse não, e mais, porque Ele faz muito mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente pede. A bênção é sempre maior do que a gente pediu. E às vezes o fato daquilo que você pediu não acontecer, traz cura, traz transformação na sua vida. Então é uma coisa assim, com Deus, mesmo perdendo a gente ganha.
Porque a comunhão que a gente ganha em oração, a gente realmente pode ter a certeza que aquilo que está acontecendo é vontade de Deus. E aí você tem paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não dá, só Ele dá. Isso é em oração. E por último, as motivações para orar. Tiago mostra para a gente 2 motivações. Primeiro, que a oração é eficaz e poderosa. E Deus responde às nossas orações. Aliás, o segundo motivo é que Deus responde às nossas orações. Então, o primeiro, ela é eficaz e poderosa. E segundo, que Deus responde às orações. Seja com sim ou com não. Ou com espere. Mas Ele responde. A oração do justo, ela pode no seu poder. Não é porque a gente é poderoso, não é porque é melhor que ninguém, não é isso. Mas porque nós somos justificados e nós somos considerados justos por causa de Jesus. E é no nome de Jesus que a gente ora. Para que o nome dele seja exaltado. Porque foi ele que viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. É o seu sangue derramado na cruz e a sua garantia. E a sua ressurreição que são garantia para nós. Que pela fé a gente vai receber justiça. Sem merecimento. Por isso que nós somos justos. E apesar da nossa limitação humana, porque nós somos humanos, a gente não pode esquecer isso, nós temos acesso direto a Deus. E a gente pode apresentar as nossas causas direto a Ele. E a Bíblia diz que Jesus é advogado fiel que está lá, pedindo. Porque tem causa que é mais difícil mesmo. Tem causa que Jesus mesmo diz que precisa de jejum e oração. Às vezes a gente esquece do jejum. É uma disciplina espiritual muito esquecida no nosso tempo. Lembrando que jejum não é troca com Deus. Jejum é você se abdicar de algo, geralmente do alimento ou de alguma outra coisa, para reservar aquele período para oração. Bateu fome? Geralmente você ia lá, comia alguma coisa. Não, você vai lá e ora. E Deus vai abençoando, e Deus vai transformando o coração, e Deus vai transformando as circunstâncias, e Deus vai abrindo porta, Deus vai curando, e isso é maravilhoso. Diz Russell Shedd, a oração é o elemento mais importante da vida cristã, é o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus, juntamente com a leitura das Escrituras, precisa ser levado a sério. É um conjunto. Deus fala conosco através das Escrituras e nós falamos com Deus através da oração. É uma via. Se a gente não ora, essa comunicação ela vai ser truncada. E Deus responde também, muitas vezes, a oração através da palavra. Mas aqui eu estou falando de leitura bíblica, não é assim, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Oh, glória a Deus. Não, é você reservar um tempo para estudar um livro da Bíblia. Falou, olha, essa semana eu vou meditar, por exemplo, você pode escolher um versículo e meditar a semana inteira. Vou escolher o Salmo 23, eu vou ler ele todo dia essa semana. O reverendo Andrés já falou da Létio Divina, que é a leitura orante das Escrituras. Você tem inúmeras maneiras, você não precisa fazer com Deus sorteio de versículo bíblico. Não estou falando que isso é errado, tá? Mas assim, e aí o problema é que se sair um versículo meio estranho, depois vai dar ruim, Então, evita essas coisas, essas orientações que o mundo dá. Tenho certeza que você nunca ouviu no púlpito alguém falar para você fazer isso. Nem na escola bíblica dominical. A palavra precisa levar a sério, ser levada a sério, com temor, com tremor. Não é brincadeira. E para a gente finalizar, a gente deve crer e buscar experimentar esse poder da oração nas nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade. A gente precisa experimentar. E como que a gente faz isso? Orando. Não tem outro jeito. É orando. Comece com pouco tempo. Se você, às vezes a gente está tão cansado, fala assim, nossa, mais uma tarefa.
Mas, de repente, logo você acorda, não liga a TV, não liga nada, abre sua Bíblia lá, vou meditar num versículo do Salmo 119, por exemplo, que é um salmo, né, grande, e medita naquele versículo, reserva 2 minutos, começa com 2, com 5, depois com 10, aí vai chegar uma hora que, tipo, aquilo lá faz parte da sua rotina, e isso vira um hábito. É importante ter hábitos saudáveis, né? O Andrés já falou isso inúmeras vezes, eu só estou reforçando aquilo que eu já escutei dele em várias mensagens que ele já trouxe para a gente. O fato é que, quando a gente ora, a gente melhora. Melhora sim, a nossa fé melhora, a nossa maturidade espiritual melhora, a comunidade melhora. Mas Gisele, você está me falando que melhora, mas e se eu orar por cura e eu não melhorar? Louvado seja Deus. A gente começa a entender que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas que o mais importante de tudo é que Deus seja glorificado, seja no dia da nossa alegria ou seja no dia da nossa doença. E que nós estamos aprendendo a viver a fé que nós dizemos que temos. Porque é no dia mau que a gente põe a fé em exercício. Tem uma canção que eu acho muito linda. E quando eu estava no hospital eu lembrei dela. Quando eu tive minha bebê e eu tive que ficar mais alguns dias porque minha pressão estava alta, né? Chega um dia que a gente tem que viver tudo aquilo que a gente aprendeu. Que Deus continua sendo bom, mesmo quando o dia é mau. E é um desafio para a nossa fé. E a oração nos dá essa capacidade de enfrentar o dia mau, porque os dias maus vêm, eles vêm, as tempestades vêm, a doença vem, a gente pode ter a idade que for. E a Bíblia nos diz que a gente teria tudo isso. O Senhor Jesus disse, mas Ele disse o que mais? Para que nós tenhamos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E que nós também venceríamos. E é nessa certeza, é nessa confiança que a gente ora também. Que a gente ora pedindo mais de Cristo, que a gente ora pedindo o seu amor, a sua compaixão, a sua mansidão. É nesse sentido que nós oramos também o quê? Para que Deus mude as circunstâncias, para que Ele nos cure, para que Ele faça milagres. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu sei que por mais que os dias sejam maus, o Deus que nós cremos nos diz que um dia não haverá mais dor e não haverá mais choro. Que essas coisas velhas vão passar e que tudo se fará novo. E é nessa esperança que a gente caminha. Que Deus nos sustente e que Deus assim seja conosco. Eu queria convidar você a ficar em pé. Então nesse momento, já que nós falamos de oração, vamos orar. Quem puder ficar em pé, quem não puder, vamos orar pedindo cura, pedindo restauração, pedindo para que Ele faça a sua obra em nós. Então oremos. Senhor Jesus, Pai de amor, nessa hora, Pai, nós confiamos a vida de cada um que aqui está, de cada um que nos acompanha, Senhor, também da sua casa. Nessa hora, Senhor, nós clamamos por cura. Primeiro pela cura física. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito restaure o nosso ânimo, ó Deus, restaure cada célula do nosso corpo, Pai, e nos dê de novo o gozo da saúde, Pai. Muitos irmãos têm estado doentes, acamados. Nós pedimos que nessa hora o Senhor venha restaurando cada célula do nosso corpo, que cada medicação faça efeito e que nós possamos, ó Deus, glorificar ainda o Teu nome. Também pedimos, Senhor, por aqueles enfermos de alma. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, alegre os corações, fortalece a nossa caminhada, dê novo ânimo, Senhor, porque muitas vezes nós estamos cansados e abatidos. Mas o Teu Santo Espírito nos fortalece, nos restaura as forças e nos renova. Assim nós pedimos nessa hora, Senhor. Pedimos também, Pai, por aqueles enfermos, por causa do pecado, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja cura
da alma, do coração, que haja restauração, que haja comunhão de novo contigo, que haja comunhão com os irmãos, que haja perdão. Nós louvamos o teu santo nome nessa hora, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve. Pai, muitas vezes é bem verdade que nós temos a sensação que o Senhor não nos ouve. Muitas vezes nós temos a sensação que nós estamos caminhando sozinhos, que o fardo é pesado, que está difícil. Mas, Pai, nessa hora pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, a sensibilidade de ouvir a sua voz, através da palavra, através da oração de outros irmãos, através, ó Deus, também do nosso momento de oração. Porque muitas vezes nós não sabemos nem como começar a orar. Que o Senhor escute as nossas lágrimas, Senhor. Que as nossas lágrimas sejam alimento para a nossa fé. E fortalecidos, ó Deus, nós possamos continuar caminhando de fé em fé. Que cada batalha que nós enfrentamos, o seu nome seja exaltado. Que nós possamos compreender e obedecer para manifestar o seu amor e a sua graça. Aqueles que não conseguem entender. Porque muitas vezes nós também não sabemos como falar. Mas a nossa vida, que a nossa vida denuncie quem o Senhor é. Que a nossa vida testemunhe, proclame em cima dos telhados que o Senhor é Rei, que o Senhor é Salvador e que não há outro semelhante a Ti. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor. Seja conosco nessa hora. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então, já que a gente falou de oração e que a gente possa ter, nesses momentos de oração, então, mais de Cristo. Que mais de Cristo alimente o nosso coração e a nossa caminhada de fé. Amém. Glória a Deus, mais de Cristo. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, encerrando nosso culto. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos, e que você vá em paz para sua casa. E em paz o Senhor te acompanhe, dando luz, dando força, curando vossas enfermidades e prosperando em todos os caminhos. Isso contando com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, com a força e consolação do Espírito Santo, desde agora até a sua vinda. Amém. Amém.